vou te deixar livre. Uma coisa que dá pra dizer, eu não estive no estádio ontem, de nós aqui, acho que só o Vini, né? Vocês esteve Sim, lá, Rafa? tava Não, lá. né? Não. Mas a sensação de quem estava assistindo, de casa ou de qualquer lugar, imagino que no estádio também, é de que havia uma nuvem negra em cima do campo, assim, ó. O ambiente estava claramente pesado e não tem como a gente achar que o jogador era uma máquina e que isso, nada do que aconteceu nessa semana, influenciou em tudo que aconteceu dentro de campo ontem, né? Influenciou bastante, né? Mas eu concordo com vocês, eu acho que o Atlético fez um jogo honesto, fez um jogo que normalmente ele venceria o seu adversário até com certa tranquilidade. Inclusive um beijo pra Estrela Bet que me levou ontem duzentão, tá? Às vezes acontece, a gente às vezes erra também, né, Rafael Miranda? Mas assim, um beijo pro Felipe, inclusive. Mas o Atlético, ele jogou pra vencer o jogo, né? Mas ao mesmo tempo, é um tanto quanto inadmissível o Atlético precisando de fazer pelo menos um gol ali para ter tranquilidade e não conseguir marcar diante da equipe do Bucaramanga, né? Que é um time de jogadores extremamente esforçados, extremamente físicos, se adaptaram muito rápido. Achei que o Bucaramanga se adaptou muito rápido à condição do gramado, principalmente, né? Apesar de na Colômbia a gente saber que tem alguns gramados sintéticos, eles tiveram com um pouco mais de tranquilidade ali para poder desempenhar o seu futebol naquele ótimo gramado sintético da Arena MRV, e alguns pecados, né? Uma bola do Hulk, uma cabeçada na trave, uma situação que o Quintana defendeu também. Então, assim, o Atlético ele teve total condição de ter resolvido a parada ainda dentro dos 90 minutos, mas precisou, obviamente, contar um pouquinho com a sorte do Everson, principalmente. Parabéns, Everson, pelas grandes defesas nas penalidades, e se garantir para a fase de oitavas de final. Mas aqui tem um outro ponto também que eu queria ressaltar, né? Quando a gente ouve o Rony, me incomoda um pouco quando a gente... E aí eu vou dar uma cutucada aqui no torcedor, e eu tenho falado muito isso aqui com relação à inversão de valores. Eu, né, olhando para um espectro do torcedor, entendo que o torcedor tenha sentido, talvez, a palavra é forte, mas eu acho que vai ser a melhor para a gente poder falar isso aqui. O sentimento do torcedor é que o Rony talvez tenha traído o Atlético, né? De ter colocado a equipe, o clube na justiça por um direito que é dele, né? Mesmo ele sendo funcionário. Mas a realidade, gente, é que o Rony, ele é vítima, né? Se o Atlético não honrou com seus compromissos, cara, eu não vou julgar ninguém aqui se passou 1 minuto, se passou 2, se foi por conta disso, se foi por conta daquilo, não me interessa. Ele tá no direito dele. Assim como o torcedor também tá no direito de pensar o que quiser. Mas eu também tô aqui no meu direito de achar que o torcedor tá errado. Mas enfim, aí eu não tô querendo, obviamente, ensinar ninguém a torcer. E eu concordo com o Miranda. Quando você vai a um atleta durante a partida, num jogo tenso, num jogo que precisava do resultado... Ontem não foi nem durante, né? Foi antes, durante e depois. Assim, um ambiente completamente hostil para um atleta do seu clube, pra mim não faz sentido nenhum, tá? Mas aí quem esteve ontem lá na Arena MRV pode falar um pouco melhor do que eu, mas na transmissão, tanto aqui da 98, também dos nossos companheiros da televisão, cara, tava muito claro que o ambiente estava mais hostil do que poderia, ainda mais a torcida do Atlético, que sempre se colocou como uma torcida que apoia incondicionalmente o seu clube. E acho que atrapalhou, tá? Acho sim que atrapalhou. Enfim, um Atlético que avançou daquele jeito, né? E um roteiro de cinema, né? Um time protestando, jogadores entrando na justiça, notificações judiciais, salário atrasado, reunião com o proprietário. Aí toma um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, diante da equipe da colombiana. E aí no segundo tempo, martela e não consegue fazer o seu gol que daria a classificação. E aí vem o goleiro pega 2 pênaltis e ainda bate o penal decisivo, o 5º pênalti, colocando a equipe nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por essa, nem Quentin Tarantino imaginava.